Olá, amigos e amigas. O tema do canal Palavra do Cristão de hoje será a elitização da fé. Esse é um dos assuntos que eu não gostaria de abordar no canal, porque é algo que jamais deveria acontecer no exercício do cristianismo, mas, infelizmente, acontece. Percebemos essa elitização ou predileção em várias oportunidades dentro de uma igreja ou de uma comunidade. São pregadores que cobram para pregar ou ministrar, preferências nos atendimentos para conversas ou mesmo para pedidos de oração, dentre outros. Assim, se você for uma pessoa comum, precisa marcar horário. O secretário da igreja irá verificar a possibilidade do agendamento, a não ser que você tenha poder aquisitivo ou seja conhecido do grande público ou da mídia. Aí, o atendimento será imediato. Quanto a isso, me recordo do relato de um amigo cristão, que por sempre divulgar eventos religiosos e sempre postar orações e pregações em seu perfil, foi abordado via mensagem por uma mulher pedindo oração. Na mensagem, ela dizia que um ente querido seu estava muito doente e gostaria de levá-lo para que uma pessoa que ministrasse cura e impusesse as mãos, orasse por ele. Agindo como cristão, esse amigo informou a mulher sobre um evento que aconteceria em sua cidade, mas ela morava a centenas de quilômetros. Mas isso não a impediu. Ela foi no dia e na hora do evento e encontrou-se com esse amigo. O objetivo era apresentá-la, juntamente com o ente doente, a líder que celebraria as orações por cura e libertação. Resumo da história. A cristã, que estava na linha de frente, fez pouco caso e pareceu se incomodar por esse meu amigo haver levado uma pessoa para que ela orasse. Aos cochichos, disse que teria que marcar horário, que no meio de um evento não poderia orar por uma única pessoa. Bem, poderíamos tentar entender por que isso aconteceu. No meio de um evento de grandes proporções, isso é realmente complicado. Contudo, esse amigo achou que por participar há vários anos daquela comunidade, poderia levar uma pessoa para não apenas conhecer a igreja, mas também para se sentir acolhida e dissipar a dor que carregava consigo. Mas não foi isso o que aconteceu. A mulher e seu ente querido acompanharam da assembleia todo o evento e depois foram embora. O meu amigo, envergonhado e sentindo-se responsável, ficou ao lado deles até o fim e pediu desculpas pela incapacidade de tornar possível uma oração pessoal, ainda que ela durasse poucos minutos. Aí vem a pergunta: que exercício de cristianismo é esse, que nem compaixão pelos enfermos tem? Será que se esse doente fosse um deputado, um senador ou um empresário de renome, o tratamento seria o mesmo? Em continuidade ao tema, outro fator que me chamou a atenção foi o surgimento de padres e pastores popstars. Isso teve início nos anos 70 e ainda hoje perdura. São líderes que participam de programas de auditórios e entrevistas e tornam a figura do líder religioso não apenas carismática, mas banalizada. É como se perdesse a credibilidade em razão da normalização dos ambientes que ele frequenta. Me recordo que no mesmo programa de auditório que grupos de samba e pagode se apresentavam com dançarinas seminuas, um sacerdote também se apresentava, às vezes cantava. E nesse mesmo programa ainda tinha um quadro da banheira que era extremamente pornográfico. Muitos poderiam dizer que o cristão deve frequentar esses ambientes para mostrar o amor de Cristo a todos e, quem sabe, gerar uma conversão a partir da reflexão. Bem, até certo ponto eu concordo com esse argumento. Contudo, em programas nos quais vale tudo pela audiência, não acredito que seja o melhor lugar para um líder religioso, que aliás serve de exemplo para os seus fiéis, estar. É claro que muitos desses programas eram mais comuns nos anos 90, mas ainda hoje a gente vê cópias descaradas desse tipo de programa. Esses mesmos líderes logo mais apareceriam em outros programas tristes e depressivos. Depois escreveriam livros que se tornariam best-sellers e lançariam CDs que venderiam milhões de cópias. Eu particularmente não duvido de eles haverem estado com depressão, pois não é porque uma pessoa tem intimidade com Deus que ela está liberta das dores humanas. Contudo, grande parte dessa tristeza é simplesmente a ausência de mídia, necessidade dos holofotes. É quase uma abstinência do sucesso. A fama é cruel, ela vicia e deixa marcas profundas.
Eu sei da importância que é um líder religioso, seja padre ou pastor, se tornar famoso, atingir o maior número de pessoas e gerar uma reflexão ou uma conversão através da pregação e da música. Isso é de fato muito importante e necessário, pois atinge um grande número de pessoas e pode de fato levar à conversão. No entanto, muitas vezes a vaidade toma conta e a pessoa procura o mérito para si mesmo e não dá os devidos créditos ao Criador. Daí vem a depressão e todas as mazelas que a acompanham. A mundanização da igreja, seja pela quebra de dogmas, tabus e paradigmas, se tornou algo habitual nos dias de hoje. O único objetivo é tornar a igreja acessível a todos, mesmo que isso vá contra a Bíblia e tudo que ela prega. O importante é tornar a igreja conhecida e poderosa. Para tanto, o templo passa a banalizar e permite tudo e a todos. Todas as tribos são permitidas e bem-vindas, mesmo pessoas que partilham de crenças e opiniões totalmente diferentes. A igreja eclética é a igreja do vale tudo e não está em consonância com os ensinamentos de nosso Senhor. Portanto, quem dela participa não será lembrado no último dia. Aliás, a mundanização tomou conta de muitas igrejas. Hoje a gente vê padres e pastores com tatuagens e piercings. Não que eu vou julgar o caráter dessa pessoa porque ela tem uma tatuagem ou um piercing, mas isso prova que o mundo chegou na igreja. Mudando um pouco de assunto, outro ponto importante que devo mencionar é uma certa dificuldade apresentada pelos nossos irmãos católicos, qual seja o exercício da confissão. Para os católicos, a confissão é um sacramento, portanto, algo de grande importância. Significa, de maneira simples, estar preparado para receber o corpo de Cristo durante a missa. É a chamada Eucaristia. Para tanto, o cristão precisa haver confessado seus pecados e ter se arrependido deles. Mas exercer esse ofício não parece ser uma tarefa fácil. Primeiro, porque faltam sacerdotes. E segundo, porque os horários das confissões, por vezes, se chocam com os horários do trabalho, da faculdade e de outros compromissos. Sem esquecer das filas e da necessidade de pegar senha para fazê-lo. Por ser algo de tamanha importância no catolicismo, acredito que tal exercício poderia ser facilitado de alguma maneira. Em tempos de pandemia, a confissão poderia ser feita, inclusive, via chamada de vídeo, e claramente teria o mesmo efeito. Outra questão que gostaria de mencionar é a dificuldade de acesso aos líderes, sejam padres ou pastores. Quando digo que muitos deles são popstars, não falo da boca para fora. Depois de um culto ou uma missa para centenas de pessoas, é difícil mesmo chegar perto deles e tocá-los. Isso mesmo, o líder, quando não está cercado por seguranças, sai pela porta dos fundos para evitar qualquer tipo de contato com os fiéis que ali estavam para adorá-lo. Digo, para adorar a Deus, se é que me entendem. A idolatria ao líder nunca foi tão evidente como nos dias de hoje. Cristo, por outro lado, andava sem temor por todos os cantos, não temia a morte ou mesmo as doenças. Ele amava estar perto das pessoas. Já os líderes de hoje são carismáticos, humildes, bondosos e amáveis apenas no púlpito e no altar. Depois que fazem o seu show, eles se mostram como realmente são. Nas cabeças deles, as pessoas estão ali por eles e não por Deus. Eles que merecem todas as atenções. Eles, e somente eles, são os responsáveis por reunirem tantas pessoas. O ego vai nas alturas. Esses líderes mais parecem mestres de cerimônia, humoristas, palestrantes motivacionais ou cantores de música pop do que líderes religiosos. Se você vai na igreja e mais ri do que ora, ou se entretém mais do que tem intimidade com Deus, você está no lugar errado. Tudo isso deve estar presente, mas tem limites. Do contrário, a fé se torna algo banal, algo sem a devida importância. Ao final, a elitização da fé vai de encontro à teologia da prosperidade, a transformação de pregadores em popstars, a fama dentro da igreja e o sucesso usando o nome de Deus. Porém, Deus nada tem a ver com isso. Para tanto, são usadas estratégias de marketing, divulgação constante e maciça, o uso de mídias e redes sociais e, claro, a propagação de curas e milagres com exclusividade. Para muitas igrejas de hoje, o dinheiro é mais importante que a salvação e, portanto, vale tudo para atrair o maior número de pessoas em uma onda do chamado politicamente correto cristão.
No fim, apenas a fama e o poder importam. E os líderes, antes humildes, desfilam com carros importados e jatinhos particulares, moram em mansões à beira-mar e ostentam joias caríssimas, enquanto seus seguidores almejam que pelas orações de prosperidade alcancem a plenitude da riqueza, ainda que abram mão da própria salvação, pois o que importa é a conta bancária, e tudo mais vem depois. Preferem viver o céu na terra e rejeitam a passagem no qual devemos buscar a Deus em primeiro lugar e tudo mais será dado em acréscimo. É pela elitização da fé que vemos tantas igrejas envolvidas com políticos e partidos políticos, seja para facilitar a construção de templos ou para facilitar a compra de terrenos, ou mesmo de até veículos que serão utilizados na obra, a partir de doações suspeitas e dízimos milionários. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.